Muito bom dia, minha saudação a todos aqueles que sempre me honram muitíssimo e dão com isto um tanto de alegria em participar destes nossos encontros em matéria de direito registral imobiliário. Vamos hoje para a nossa aula número 197 desse longo curso de direito registral imobiliário que começou há 4 anos, 4 anos e tanto já, ainda lá no auditório anexo ao 7º Registro de Imóveis aqui da capital de São Paulo, então sob o patrocínio da Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário, a ABIDRI. Depois disso, as aulas recomeçaram, recomeçaram efetivamente a partir da aula número 1, pela Uniregistral, Universidade Corporativa do Registro, de que é reitor o desembargador Renato Nalim, e sob o copatrocínio da ARISP, Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, então sob a presidência do Dr. Francisco Raimundo, depois continuou com a presidência do Dr. Flaviano Galhardo. Então, durante 3 anos e tanto, ali estivemos, praticamente 4 anos, com aulas presenciais. Confesso que tenho saudade daquele nosso grupo persistente que ali se encontrava. E folgo de pensar que um dia possamos ter novamente a reunião do mesmo grupo e talvez com outras pessoas, com presenças, ou seja, a presença real, o contato humano, etc. E quando já não foi possível continuar ali essas aulas, eu fui, como sabem, tenho dito e tenho aqui o meu testemunho de gratidão, recolhido e hospedado para meu grande prestígio, na verdade, isso foi uma honra imensa, pela Noreg do Paraná. Eu não posso menos, portanto, do que manifestar mais uma vez a minha gratidão à Noreg do Paraná, na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Dalla Vecchia, bem como a todas as entidades paranaenses que integram a Noreg, ou seja, a Aripar, o CNB do Paraná, o Instituto de Registro Civil de Pessoas Naturais do Paraná, o IPEM, o Instituto de Registro de Títulos de Documentos e Pessoas Jurídicas, o Instituto de Protesto de Títulos do Paraná, a todos os seus presidentes, a todas as suas juntas diretivas, eu ofereço aqui o meu agradecimento e a minha saudação. Muito bem, vamos hoje tratar do tema das servidões em geral. Mas antes de cuidar desse assunto, eu gostaria de convidar a todos, eu vou voltar a fazê-lo no final da aula, porque é sempre uma rotatividade de público, aqui amanhã, aqui mesmo às 10h30, aqui na página da Noreg do Paraná, nós comecemos uma nova reunião virtual que eu pretendo seja muito de caráter informal, de caráter amigável, sobre o tema claves notariais e registrais. Vamos começar amanhã. Amanhã explicarei melhor do que se trata com isto e como nós podemos fazer do direito uma verdadeira festa. A ideia da festa do direito, ou seja, transformar o estudo do direito em algo não burocrático, em algo não fastidioso, não é? Ou seja, não é leitura de regulamentos. E vamos começar amanhã, também graças ao apoio da Noreg do Paraná. Bom, vamos hoje então para a nossa aula 197, cuidando do tema das servidões em geral. Esse é um tema novo. Nós terminamos o da semana passada, o capítulo que correspondia, e hoje voltamos para tratar de um tema, inaugurar um tema novo, das servidões. A nossa Lei Brasileira de Registros Públicos, a Lei 6.015, de 1973, portanto, quando ela entrou em vigor em 1976, nós vamos vendo aqui, nós temos já 44, 45 anos de vigência desta lei. Agora se pensa
em fazer uma nova lei de registros públicos? Bem, eu penso que talvez seja oportuno, embora esta tenha mostrado muito bons frutos. E embora também seja do meu alvitre que o melhor seria fazer códigos separados, ou seja, um código para o registro civil, um código para o registro imobiliário, um código para o registro civil das pessoas jurídicas e outro para os títulos e documentos. Efetivamente, códigos que permitissem uma sistematização adequada para cada uma das especialidades. E, de parte, um código para os protestos e um código notarial eh, eh, em que eu venho, de que eu tenho realmente persuasão de pertinência há bastante tempo. Bom, o fato é que a lei de registros públicos, no item 6º do inciso 1º do seu artigo 167, aqui no texto apareceu 176. Se a doutora Amanda estiver me ouvindo, peço que corrija, por favor, no texto original. A lei brasileira, nesse 167, divide, como todos sabem, os atos inscritíveis em registráveis em sentido estrito e averbáveis. E aqui, no inciso 1º, trata dos registráveis em sentido estrito e designa para o registro em sentido estrito as servidões em geral. Bom, essa expressão em geral, ela é um tanto deficitária, como veremos, porque, de um lado, poderia entender-se como algo assim, olha, comumente se faz assim, mas pode fazer-se de outro modo, e é assim que nós temos que ler esse dispositivo, e de outro daria a impressão de que em todo o seu gênero, ou seja, em todas as espécies, caberia o registro interdistrito. Mas não é assim. Ela tem, portanto, um sentido útil, dentre os vários, a legitimá-la, mas é preciso compreender a acepção normativa, ou seja, o significado normativo, de maneira correta. Porque ela não será inteiramente apropriada se nós considerarmos, por exemplo, que as chamadas servidões pessoais, que são admitidas no direito vigente, são as chamadas servidões irregulares, ou seja, além das servidões próprias ou regulares, nós temos as servidões impróprias ou irregulares. As primeiras, as servidões próprias, são as reais. As segundas chamam-se pessoais. Ora, essas são suscetíveis de registro também, em sentido estrito. Estão previstas no item 7º do mesmo artigo 167. Novamente, eu citei errado aqui 176, é 167. De maneira que nós temos dois incisos, em sequência, dois itens, o 6º e o 7º do inciso 1º, referindo-se ao registro de servidões. E o primeiro fala registro das servidões em geral, o segundo das servidões tidas como pessoais, embora a expressão servidões pessoais não esteja na lei, mas ela está referida por suas partes, ou seja, usufruto, uso e habitação. Então, esta é a crítica que se deve referir ao tema das servidões. O melhor talvez tivesse ter sido registro das servidões, vírgula, incluídos o usufruto, o uso e a habitação. Ou então evitar essa expressão em geral. Podia ter dito simplesmente registro das servidões. E de algum modo isso já incluiria o usufruto, o uso e a habitação. Bom, são problemas legislativos. Eu também compreendo, é preciso compreender o legislador quando ele procura esclarecer um tantinho mais as coisas para evitar o excesso, aquilo que se tem chamado de hermeneutismo, ou seja, a constante revolução em cima dos textos, sobre os textos legislativos. Como se conceitua a servidão em acepção própria, ou seja, a servidão real? Bom, é o direito real em que o proprietário de um imóvel consente voluntariamente ou tolera, ou seja, ele pode consentir, ou seja,
quando estão voluntariamente, consensualmente, como o nome está dizendo, o verbo consentir, aceita a servidão, ou a tolera. Se consinto ou não, eu sou obrigado a admitir, por título compulsivo, então, nesse caso. Ou seja, há uma compulsoriedade, em dados casos, de servidão. E o que ele tolera ou em que ele consente? Consente ou tolera, em que ou no que, sirva o imóvel de maneira limitada, sirva o imóvel próprio dele, proprietário, de maneira limitada, como veremos, a outro prédio, que deve ser relativamente vizinho. Nós veremos isso a seu tempo. Relativamente vizinho, ou seja, há alguma necessidade de acercamento geográfico, territorial. E que seja também algo com caráter de permanência, ou seja, de extensão ou duração no tempo. Numa fórmula bastante concisa, mas que é deficiente, o grande conselheiro Lafayette, a quem eu tenho muitas vezes referido aqui, por ser realmente uma autoridade digna de consideração, diz que a servidão, aspas, é o direito real constituído em favor de um prédio dominante, em benefício do dominante, sobre outro prédio pertencente a dono diverso. Isso é que ele observa aqui, que essa necessidade de que o outro prédio seja de dono diverso, o serviente. O prédio que serve é chamado serviente. Como nós falamos, um servente. Quem serve é um servente, ou aqui um serviente. O que é servido é o dominante. Então, aquele que serve chama prédio serviente. O que é servido é chamado de prédio dominante. Bom, de logo nós podemos aqui salientar uma circunstância, de que o conceito de servidão, estrito sensu, é exatamente o da servidão predial ou imobiliária, ius prediorum. Mas nós podemos avançar um pouquinho mais, para dizer que, embora seja uma possibilidade de ocorrência muito rara, é possível pensar em uma servidão relativa a bem móvel. Bem móvel pondo-se a serviço de outro bem, de outra coisa. As outras servidões, ou seja, as que não são servidões reais, ou nessa expressão latina, servitutes reales, são denominadas servidões por extensão. Já fizemos agora há pouco referência a elas. São as servidões impróprias, servidões ditas irregulares. Por que se fala irregulares? Essa expressão é porque foge da regra. Quando nós dizemos que uma coisa é excepcional, foge do comum, evade daquilo que ocorre naturalmente, normalmente, etc., com habitualidade, costumeiramente, nós dizemos que foge, portanto, da regulação. Foge daquilo que é regra. Aqui não é o irregular por ser contrariedade à regra legal. É irregular por ser uma certa exceção, uma certa anomalia em relação à regra dos acontecimentos, a regra das ocorrências. Regular é aquilo que está de acordo com a regra, secundum regulam, não é? Está de acordo, conforme, em adequação com a regra, é o regular. Do latim regular, regulé. Portanto, nós chamamos impróprias e irregulares as servidões que fogem um tanto dessa regra. Qual a regra? A regra da servidão real, sobretudo imobiliária. Então, são chamadas também de servidões pessoais. Nós veremos que elas não são só pessoais. E aqui nós teremos alguns exemplos para justificar também as servidões relativas a bens móveis. Assim, existem as chamadas servitutes personales. Aqui nós já fizemos referência, porque estão previstas no item 7º do inciso 1º do artigo 167, que são o usufruto, o uso, a habitação, e antigamente, isso no direito romano, as obras dos escravos alheios. O que são os escravos alheios? São os escravos de outros proprietários. Então, as obras feitas pelos meus escravos, no direito romano, não são servidões. Mas as obras feitas pelos escravos alheios no meu imóvel, ou se tratar de obras pura e simplesmente, digamos, em relação a um móvel meu,
são tidas como servidões, servitutes personales. Ou, além disso, são obras realizadas por animais de outros. Imaginemos que apanhamos um boi para ajudar no arado e esse boi é de animal de outro. Nesse caso, nós temos o que no direito romano se chamava de opere servorum et animalium, ou seja, a obra dos servos, dos escravos e dos animais. Nesse sentido, eu cito aqui dois autores de direito romano, bons autores contemporâneos. O italiano, aliás, três autores, porque o segundo já explico. O primeiro é Pietro Bonfante. E o segundo livro, conjunto, escrito por Jers e atualizado por Kunkel. Portanto, se diz Jers Kunkel. São três autores, Bonfante e Jers Kunkel, esses dois últimos alemães. Entre ambas espécies que aí se encontram de servidões, nós temos uma diferença que salta aos olhos. As servidões reais, como o nome está dizendo, essa palavra real aqui vem de res. Res. As servidões reais gravam e beneficiam, de maneira direta, os próprios imóveis relacionados. Vale dizer, há uma inerência do direito aos imóveis afetados. Essa palavra real, às vezes, diz respeito à ideia, para nós, a ideia de rei, não é? Que no latim é rex. Mas aqui diz respeito a res, coisa, res, rei. Genitivo singular, rei. Portanto, aqui, de maneira diretamente, os imóveis relacionados é que são afligidos pelo ônus. Há uma inerência do direito aos imóveis afetados, ou seja, direito inere. Essa palavra inere vem de uma origem latina, como a maior parte das palavras em português, né? Inesse, ou seja, no ser, in-esse, ser, in-esse. E, portanto, daí deriva a ideia de inerência, ou inerir, ir para o ser. Portanto, há uma inerência do direito aos imóveis afetados. Pouco ou nada importando quais sejam os seus titulares. Ou seja, como inere ao imóvel, pouco importa quem seja o titular do domínio desse imóvel. Diversamente, as servidões impróprias, regulares, pessoais, etc., correspondem de modo direto, sempre de modo direto aqui, a uma pessoa, individualmente determinada. Essa expressão individualmente determinada está muito graficamente indicada por esses três autores alemães, Enesserus, Kip Wolf, que tem um grande tratado de direito civil alemão, né? E então, a essa pessoa individualmente determinada, portanto, o beneficiário, que se destina à servidão, favorecendo-a. As servidões voluntárias, ou seja, feitas mediante consentimento, com o consenso daquele que é o titular do imóvel serviente, chamam-se convencionais, exatamente em virtude da ideia de convenção, empolgando o consentimento. Mas não são, porém, apenas aquelas que pactuam entre si, os donos dos imóveis dominantes e servientes, mas são também as constituídas por testamento. Que quando se fala em servidão voluntária ou convencional, costuma também incluir-se nessa ideia de convenção o testamento. De tal sorte que o adjetivo convencional nomeia aí esse conjunto de origem testamentária, origem contratual, designa isso por meio de uma figura de linguagem, que é a metonímia. Metonímia é uma figura em que, portanto, o sentido não é um sentido próprio. De algum modo é um sentido impróprio. Porque
reconhece a semelhança dos títulos institutivos, ou seja, há, evidentemente, uma ideia de consentimento no testamento também. Portanto, tendo em vista que o consentimento está presente tanto na convenção bilateral quanto no testamento, diante dessa circunstância, desse núcleo comum, se usa o mesmo nome para significar ambas as formas de titulação das servitudes. E o que se põe aqui, além dessa similitude, é muito interessante, quem puder entender isso entenderá, que depois de apontarmos semelhanças, vejamos quais são exatamente as razões de dissemelhança que levam à adoção de certas palavras. Depois, o que se põe aqui, sobretudo em destaque, quando se fala em instituição convencional, servidões convencionais, servidões voluntárias, é o fato de que essas servidões não têm origem compulsória. É exatamente isso. Ou seja, é o aspecto negativo. Ou seja, não tem origem compulsória. Por isso nós podemos aproximar os nomes e reuni-los, o testamento e os contratos, no bojo de uma só designação contra servidões convencionais. Mas a doutrina, às vezes, tem as suas liberalidades, suas expansões. E o fato é que o conselheiro Lafayette, que tem autoridade, resolveu incluir no âmbito das convencionais também a servidão adquirida por meio de prescrição. E já aqui, talvez mais se destaque o fato de que não haja um título que seja de todo visto sob o ângulo compulsório, porque se verá como se pretenderá ver aqui algum aspecto de modo originário da aquisição, etc., que se justificaria essa inclusão de Lafayette, que é um tantinho, digamos, excedente daquilo que nós poderíamos esperar do conceito mais estrito de uma servidão voluntária ou convencional. Bom, como quer que seja, portanto, qual é o conjunto das chamadas servidões voluntárias ou convencionais? As propriamente convencionais, que são as pactuadas ou contratuais, as servidões que advêm de testamento e, para a doutrina de Lafayette, as servidões constituídas mediante prescrição aquisitiva. Bom, no conceito de servidões legais, que nós vamos compreender não apenas as diretamente resultantes da lei, quando a lei impõe essa servidão, mas também as que derivam da realidade das coisas, da natura rerum, ou seja, da natureza das coisas. Às vezes, as próprias coisas, a própria realidade da vida, existe independentemente do nosso intelecto, esse sentido do realismo, vai levar a que se reconheça a existência de uma servidão. Por exemplo, a do escoamento das águas que fluam de um imóvel mais elevado a outro inferior. Eu próprio aqui moro numa casa que fica no meio de uma quadra, mais ou menos no meio de uma quadra. A rua não é inteiramente plana, ao contrário, ela é inclinada. E, portanto, não há como haver escoamento de água da minha casa para cima, por exemplo. Não há como deter o fluxo da fluência das águas para a parte de menor altura aqui na rua. Então há uma coisa que se reconheça isso, ou seja, a própria natureza das coisas, a natura rerum, impõe que seja assim. Então nós aqui reconhecemos a existência de servidões naturais, são servidões naturais, que derivam da natureza das coisas. E ainda há outras, além das servidões legais, diretamente impostas por leis, as naturais, que podem estar referidas nas leis, né? Isso é outra história, mas não são diretamente impostas pela lei, porque antes de impostas pela lei, elas estão impostas pela natureza. Elas são indiretamente impostas pela lei, ou por outras palavras, elas são declaradas, reconhecidas pela lei. Portanto, só de maneira indireta nós podemos dizer que as servidões naturais sejam também legais. Já as de direito público são impostas por utilidade comunitária, pública,
com características especiais. São as chamadas servidões administrativas, que nós ainda vamos examinar um tantinho nos nossos comentários de hoje. Bom, o Código Civil brasileiro em vigor tem indicações expressas, quer de servidões legais, que são, portanto, legais estrito sensu, ou legais directe, ou seja, diretamente legais, quer de naturais, que são, portanto, as servidões indiretamente legais. E isso está tratado no capítulo dos direitos de vizinhança. Eu menciono aqui alguns casos dos artigos 1285, 1286, 1290 e 1292. Todos eles referindo-se à servidão de trânsito ou passagem forçada. O 1291, em acréscimo, versa a servidão de águas supérfluas. O 1288, a servidão de escoamento de água, que eu mencionei há pouco. O 1301, cuida da servidão negativa de janelas e frestas. Essa aqui vem da abertura de janelas e frestas. Ao lado dessas servidões, haverá tantas outras, inúmeras eu digo aqui, quantas se mostrem necessárias ao uso regular dos bens imóveis no nosso caso. Conhecido a propósito é o elenco, é o elenco que delas faz o Washington de Barros Monteiro. Vem aí a afirmação frequente de que não há escritor sem erro. Revê-se o texto e sempre encontra alguma coisinha a mudar. Conhecido a propósito é o elenco que delas fez Washington de Barros Monteiro. Washington de Barros Monteiro, como sabem, foi um grande professor de Direito Civil, foi desembargador aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, e deixou um curso de Direito Civil muito interessante, que a professora Regina Beatriz Tavares da Silva atualizou com a competência habitual que tem, e que é um livro de uma clareza magnífica. Aqueles que desejam começar o estudo de Direito Civil, compreender o Direito Civil, tem muito a aprender com a leitura muito agradável da obra do professor Washington de Barros Monteiro. E ele, então, arrola quase 2 dezenas de servidões, entre servidões urbanas e servidões rústicas ou agrícolas. E talvez aí, por esse volume, essa possibilidade de surgirem necessidades variáveis de servidões, isso explique o uso e justifique talvez o uso da expressão servidões em geral pela Lei 6.015. Mas vejam que a Lei 6.015, ao tratar das servidões em geral, o registro das servidões em geral, ela não desconhece, não se desarmoniza da inscrição de algumas servidões legais, incluindo as administrativas. Interessante isso. O que nós devemos, sim, destacar, isso é um ponto importante destacar, é que o momento constitutivo, ou seja, quando se considera constituída a servidão convencional e quando se considera constituída a administrativa, esse momento constitutivo, num e no outro caso, é distinto. As convencionais exigem o registro. Não há servidão convencional sem o registro imobiliário da servidão. Ou seja, não é titular de servidão imobiliária convencional quem não registra. Aquele dístico de propaganda, de publicidade dos registros de imóveis, só é dono quem registra, aqui também deve ser dito. Só é dominante, no caso da servidão, quem registra. E isso não é o mesmo, portanto, para servidões legais. Olha, o 1378, artigo 1378 do Código Civil Brasileiro de 2002, diz que a servidão se constitui, abro aspas, mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, que está a previsão do testamento, e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Então, o que se pensa? Declaração expressa, consenso, ou por testamento. Título, aqui nós estamos tratando de título. Esse título é uma potência de servidão, para que se atualize a necessidade de registrar-se no cartório de registro de imóveis.
O conselheiro Lafayette havia observado, a propósito especificamente da servidão de passagem de águas, que no direito romano tem o nome de aqueductus, que ela não resultava, essa servidão, imediatamente da lei. Notem bem. Constituindo-se efetivamente, abre aspas, por autoridade do juiz, a requerimento do senhor do prédio dominante, mediante certas diligências. Embora, pois, nós possamos continuar a falar de uma servidão ex vilegis, ou seja, por força de lei, exatamente por não derivar da lei diretamente, atenção, não deriva da lei diretamente, é que se justifica seu registro. Diferentemente, a inscrição das servidões naturais não parece autorizar-se, a despeito de o texto da vigente lei brasileira de registros públicos reportar-se como visto as servidões em geral. Ela fala de servidões em geral, mas não se justifica exigir que as servidões naturais sejam registradas para constituir-se, porque elas têm na lei, na verdade, um reconhecimento, declaração de sua existência. Apenas isso. E não se trata na lei de prever constitutivamente a sua existência. Bom, tratemos agora um tantinho das servidões administrativas, matéria que, na divisão que se faz do estudo do direito, corresponde especialmente ao campo do direito administrativo. Bom, elas participam do gênero servidões legais. É um gênero, servidões legais. Mas algumas servidões legais são de direito privado, outras são de direito público. E as servidões administrativas são instituto de direito público. Por isso, diz-se também, elas chamam desse modo, servidões públicas, servidões administrativas, servidões de direito público. O Instituto não foi versado no Código Civil de 1916, o que parece que não está todo mal, porque o Código deve, sobretudo, voltar-se às relações de direito privado. Mas contemplou-se em vários dispositivos, em várias normativas do ordenamento brasileiro. Assim, por exemplo, ela está, a servidão administrativa, prevista no Código Brasileiro de Águas, que é o decreto 24.643 de 1934. Lá no artigo 151 está lá a referência. E sequencialmente, em vários outros diplomas legais. O Código de Mineração, o Decreto 3.236 de 41, a Lei 9.074 de 1995, e há uma previsão legal genérica dessa servidão, que está no artigo 40 do Decreto-Lei 3.365 de 1941, que é a chamada Lei Geral das Desapropriações, ou seja, aplica-se às servidões administrativas o tratamento que se dá às desapropriações para fins de verem-se essas servidões regularmente instituídas. Constituem-se as servidões administrativas por ato da administração pública ou de entidade delegada. Isso aqui é a forma de sua titulação. É preciso que haja um ato da administração pública ou de uma entidade na qual se delegue a possibilidade de instituir-se a servidão. Está previsto no artigo 6º de um decreto, o decreto 35.581, de 1954. De maneira que, exatamente por se tratar de um ato da administração pública, não depende do consentimento do particular. O particular não tem de consentir. E é por isso mesmo que pode classificar-se no âmbito das servidões legais compulsórias, em contraste com as servidões convencionais, porque o titular proprietário do imóvel serviente não tem de consentir com isso. É a servidão administrativa, ponto e basta. E distinguem-se ainda de todas as demais servidões, porque as administrativas, esse é o ponto, não exigem que o imóvel serviente se relacione com um prédio dominante. Nas servidões imobiliárias, em geral, o que nós temos? Um imóvel serviente relacionado com um imóvel dominante. Nas administrativas, não. As administrativas não precisam, não necessariamente devem exigir a existência de um prédio dominante. Isso releva muito, quanto ao registrador, no momento de qualificar o ato e de lançar na matrícula
a existência da servidão, porque então, na servidão administrativa, ele não tem que relacionar a nenhum imóvel dominante, apenas indicará qual é o serviente. Se houver dominante, sim, diferente, mas se não houver, dirá apenas que é ao serviente. Portanto, é um serviente de uma utilidade. Portanto, o que se diz aqui? Nada impede que a administração pública ou seus delegados se sirvam permanentemente de imóvel de particular, sem que haja referência a prédio dominante. Ilustração muito comum, aqui está, é a servidão de passagem de fios de eletricidade. Não é um prédio dominante. Fios passam e pronto. Muito bom, mas o titular não fica destituído de algum direito, claro. Ele tem direito de indenização, porque ele está sofrendo, quando menos, um dano patrimonial, um dano material. E como é um sacrifício anômalo, embora seja previsto na lei, num ato administrativo com autorização legal, é um sacrifício anômalo de um particular que tem um encargo que não se distribui igualmente para todos os demais integrantes da sociedade, é razoável que ele se indenize por esse dano. Isso é o que se chama de responsabilidade civil por ato ilícito. Ou seja, é interessante ver isso. Nós costumamos ver a responsabilidade civil resultante de ato ilícito. Aqui não. Aqui é a responsabilidade civil resultante de ato lícito. A servidão é lícita, mas ainda assim enseja a responsabilização civil. Portanto, não se exclui a indenização, pois não pode alguém padecer, sem reparar-se, sacrifício anômalo em benefício do todo. Diversamente do que ocorre com as limitações administrativas, que são imposições gerais, por exemplo, a impossibilidade de edificar além de certa altura. Eu, por exemplo, quando fiz a aventura aqui de construir a minha casa, aqui nas barrancas do Tietê, tinha uma limitação de altura. No lado externo, do lado que dá para a rua, não podia ter mais do que 2 andares. E o terreno era muito em declive, eu precisei aproveitar o mais possível. Internamente eu tenho meios andares, mas externamente 2 andares, porque não posso passar determinada altura. Isso é uma impossibilidade, portanto, de edificação, além de certa quantidade métrica, que é a altura. Isso é uma imposição geral. Essa imposição geral não é uma servidão, é uma limitação administrativa. Ou quando diz que eu tenho que construir a tantos metros do meio-fio. Só posso construir a tantos metros do meio-fio, não posso avançar demasiado. É uma limitação administrativa. Diversamente, as servidões de direito público recaem sobre um imóvel determinado de propriedade privada. Só sobre aquele imóvel. De que segue ser indenizável o prejuízo suportado pelo dono desse prédio. Por exemplo, uma passagem de um tubo de gás ou de uma tubulação de água pelo corredor de um imóvel, por uma faixa lateral de um imóvel. É por esse imóvel que está passando. É um imóvel determinado, não é uma limitação geral, mas sim algo particular. Daí que deva ser indenizável o prejuízo, ou seja, o dano patrimonial suportado pelo dono do prédio. Eu vou ler aqui a norma do artigo 40 da Lei Geral das Desapropriações. Diz: o expropriante poderá constituir servidões mediante indenização na forma dessa lei. Aí eu estou chamando atenção para o fato de que esse termo expropriante é evidentemente impróprio, porque na servidão ninguém está desapropriando coisa alguma. Mas, enfim, o expropriante, diz a lei, poderá constituir servidões mediante indenização na forma desta lei. Aí, não tendo todo aquele processo, normalmente faz-se perícia, faz uma avaliação contraditória, etc. Mas pode haver também a admissão da instituição, esse é o tema, da servidão administrativa, com um acordo sobre o preço negocial. O desembargador Luiz Paulo Aliene Ribeiro, aqui de São Paulo, inaugurou uma orientação aqui em São Paulo, aqui eu depois aderi também, no sentido de que nós chamamos de desapropriação, muitas vezes, um contrato que é variado. Então,
chamada desapropriação amigável, muitas vezes é um contrato de compra e venda, uma doação, etc., que nós chamamos de desapropriação amigável. E aqui também isso tem o seu reflexo. Pode haver servidões administrativas objeto de acordo extrajudicial quanto ao preço. Isso será o quê? Bom, é uma discussão. Continua sendo uma servidão administrativa, mas o contrato institutivo precisa ser entendido, não sei se é um aluguel, não sabe se é exatamente de que se trata. Enfim, é uma remuneração indenizatória. O registro predial da servidão administrativa demanda ou a concordância do titular do imóvel serviente ou decisão judicial que a constitua. Não há forma. Ou seja, ou eu concordo com a servidão administrativa, então ela é levada a registro com a prova da minha concordância, ou decisão judicial que o constitua na forma da lei de desapropriações. São títulos para o registro da servidão pública. E notem, pois, que a servidão pública, esse é um dos casos em que algo de direito público é levado a registro. O instrumento de possíveis acordos na via burocrática com os proprietários dos imóveis afetados. E a carta de sentença judicial, extraída nos processos institutivos das servidões administrativas. Processos que se submetem à disciplina referente à desapropriação, assim no artigo 40. E é por isso que o registro é admitido. Né? Atenção para esse ponto, eu já vou falar já sobre isso. Ou ainda uma outra hipótese, processo judicial relativo à prescrição aquisitiva. Claro, é possível. Imaginemos que haja uma prescrição aquisitiva de servidão administrativa, é perfeitamente possível isso. Suponhamos aí uma passagem de um cabo elétrico ou de uma tubulação, sem oposição de ninguém, durante um tempo considerável, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não importa quanto, se reconhece a existência da usucapião, da prescrição, na verdade não é propriamente usucapião, extensivamente, impropriamente, da prescrição aquisitiva da servidão, isso pode levar o título a registro, aí não cabe indenização, aí não caberá indenização. Ou, outra hipótese, faz com acordo, ou, terceira via, entra-se com a demanda que está prevista na lei, extensivamente na Lei Geral das Desapropriações. Agora, por que se registra? Bom, alguém diria, bom, mas a expressão servidões em geral já justificaria na Lei de Registros Públicos que se registrasse a administrativa. Pode ser, mas há um argumento que me parece mais forte, porque a Lei das Desapropriações prevê o registro das cartas de sentença dos títulos de desapropriação. Prevê ali. Uma vez paga a indenização, justo preço, etc., leva-se o título a registro. E a mesma coisa ocorre com a servidão administrativa, porque o artigo 40 determina que se aplique ao processo da servidão o que se diz que se atribui regulativamente à desapropriação. Então, parece que essa é a indicação. Agora, na prática, eu chamo a atenção para isso, na prática é extremamente importante que se cuide desse registro, porque há interesse eventual de terceiro. Eu mesmo já tive a ocasião de referir em outras dessas nossas reuniões. Eu fui relator de um processo aqui do interior de São Paulo, lá no tribunal, em que uma companhia relativamente ao serviço de água havia passado uma tubulação por uma faixa de um terreno, esse terreno era de um dado proprietário, isso não foi levado a registro, houve um acordo, houve um processo e houve um acordo no curso do processo e, diante disso, encerrou-se a ação, não se expediu o título, ou se expediu o título, acho que se expediu o título sim. O fato é que não havia litígio e a companhia resolveu não registrar a servidão. Tempos depois, esse proprietário do imóvel alienou o prédio. E quando o adquirente foi construir, ao levar o título para o projeto de construção para a prefeitura, lá se deu conta que não aprovaram o projeto porque havia uma servidão oculta,
de passagem de tubulação de água num ponto da casa. Então, num ponto do terreno. Então ele alega que sofreu um prejuízo, foi surpreendido por aquilo e queria indenizar-se por não ter a companhia feito o registro. Acenou a obrigatoriedade do registro, o artigo 169, a demanda foi muito bem, a petição inicial foi muito bem elaborada. Afinal, a Câmara entendeu, com o meu voto, de que de fato o registro era obrigatório, esse caso era de registro obrigatório, ou seja, a servidão administrativa, assim constituída, deve ser registrada no ofício imobiliário. Sem embargo, e aí foi o que a coisa pegou, não há prazo para isso. A lei não diz qual é o prazo. Nem, em rigor, diz quem deva fazê-lo, porque qualquer interessado pode provocar o registro. Que, portanto, para que se exigisse a indenização correspondente, como não há prazo na lei, era preciso interpelar alguém para que fizesse o registro. Essa interpelação não houve, essa interpelação ocorreu só no bojo da própria ação indenizatória, com que não cabia a responsabilização pecuniária da companhia. Outra coisa é se havia algum, que não se apreciou nos autos para nada, se havia algum fato que justificasse mover a ação contra o anterior proprietário do imóvel. Isso não era o caso dos autos. Muito bem. Com isso, na próxima semana vamos tratar do registro das demais formas de servidão. Aqui cuidamos só da servidão, do registro da servidão administrativa. Vamos agradecer aqui a todo mundo que está aqui, honrando a nossa reunião. Doutora Mônica, muito bom dia, já tive a ocasião de saudá-la. Professora Isabela Bicalho, grande nome, jurista de Miguelópolis. Doutora Mariana Herrera, que é a líder de toda a parte que se faz aqui, da parte administrativa, de publicidade da aula, de tudo mais. Ela lidera uma equipe muito competente e faz esse trabalho muito bem. Muito obrigado, doutora Mariana Herrera. Doutora Marilena Teixeira de Freitas Paula, minhas saudações. Estimada amiga Eliette Guarnieri, grande juiz aqui no estado de São Paulo. Doutor Valdecir Castiglione. Doutor Valdecir, presença constante e sempre muito simpática nas nossas reuniões presenciais, quando as aulas eram ministradas lá na sede da Uniregistral. Doutora Eliana Rodrigues, minha saudação. Doutor Matheus Santos, igualmente. Doutor Anderson Kist, minhas saudações. Doutor Mário Martinelli, sempre presente, muito bom dia. Doutora Cátia Jones, estimada assistente na Universidade de Guarulhos, na Faculdade de Guarulhos. Doutora Nara Dors, bom dia. Estimada amiga, doutora Margarete Maia, grande registradora do Ceará, sempre presente. Doutora Mariana Pozenato Martins, digna presidente da Aripar, a quem cumprimento e agradeço muitíssimo a deferência e o patrocínio que dão as entidades, em particular a Aripar, a esses nossos encontros. Doutora Rodrigues Nina, minha antiga aluna, antes de galgar, como galgou aqui, postos extraordinários aqui, de excelência na titularidade dos registros públicos, ela foi minha aluna lá no curso que havia em Ribeirão Preto, do qual participou também, ainda me lembro, com saudade disso, meu querido amigo, Dr. Ubiratã Pereira Guimarães. E agora a professora Rodrigues Nina, agora leciona até mesmo registros públicos. Então, tem realmente nome e prestígio. Meus parabéns. Querida amiga Aline Miranda, grande juiz em São Paulo, uma autoridade já com pouco tempo de vida, já é uma autoridade da área dos registros e agora se dedicando ao direito público em geral. Doutor Marcos Estocco, muito bom dia. Doutora Renata Nascimento, bom dia. Cláudia Rosa, está lá no Rio Grande do Sul, passando frio, uma grande amiga, excelente registradora, uma doutrinadora, na verdade. Prezado Rogério Tobias, grande amigo, excelente doutrinador também. A exemplo do Dr. Pedro Bragato. Muito bem. Dr. Pedro, parabéns aí pelo nascimento da sobrinha. Meus parabéns.
Doutor Eduardo Amadei, bom dia. Thaís Camati. Thaís Camati logo mais vai ser vereadora lá em Paraíso das Águas. Muito bem. Doutor Eduardo Amadei, também muito bom dia. Bem, retorno aqui para mais uma vez agradecer a todos os que despenderam seu tempo aqui com esses nossos comentários, as nossas glosas. Quero cumprimentar também ao Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, o IMAEG, presidido pelo Dr. Tiago Estrela, que faz muita publicidade dessas nossas aulas lá no estado do Maranhão e em toda a região norte e nordeste. Novamente, cumprimentando e agradecendo a presidência da ANOREG, do Paraná. Espero que possamos ver-nos amanhã, aqui nessa mesma página da ANOREG, com a inauguração do nosso curso, nossa série de encontros. Serão provavelmente encontros mais curtos do que esse, das aulas dos registros sobre registros, com o tema claves notariais e registrais. Muito obrigado e até amanhã, se Deus permitir, ou até a semana que vem.